Olá, eu sou a evangelista Alda Borges e nessa devocional eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Nós temos na nossa igreja uma sala para mulheres. Essa sala é uma sala denominada Desenvolvimento Cristão para Mulheres. E numa das nossas aulas eu pedi que as alunas fizessem um texto corrido sobre a personagem Raabe. E uma dessas alunas me surpreendeu quando ela usa ali uma palavra a respeito de Raabe. Ela diz o seguinte, que Raabe era uma pessoa improvável. E essa palavra me despertou, ela me instigou a pensar um pouquinho a respeito dessa palavra improvável. E é a respeito disso que eu quero tratar com você hoje. A respeito de alguns improváveis da vida e a respeito de pessoas improváveis. E de repente, você vai se identificar, você vai trabalhar a sua vida e gerar esperança para o seu coração, ainda que a sua vida seja inadequada, ainda que ela seja improvável. Eu gosto muito do imaginário infantil. Eu leio história infantil até hoje e talvez essa seja uma das minhas literaturas preferidas. Por que que eu gosto do imaginário infantil? Porque ali tudo pode acontecer de forma improvável. Esse imaginário permite isso. De repente o comedor vira comida, não é isso que acontece? Inimigos se tornam amigos com muita facilidade, isso revelando algumas impossibilidades humanas que nós não gostamos de tratar. Por isso, esse imaginário infantil, ele nos conduz a refletir a respeito de algumas coisas importantes da vida. Por isso eu as leio até hoje, né? Leio com muita alegria. É curioso ver que o próprio Jesus contou algumas histórias instigantes. As histórias com E, elas são emissárias da eternidade, como diz o Rubem Alves com muita propriedade. As histórias com H são emissárias do nosso tempo. As histórias imaginárias, nós as recordamos, as lembramos e as guardamos na memória. Por isso Jesus contou história. E talvez uma das histórias mais curiosas que Jesus contou, mais intrigante, foi a história do bom samaritano. Porque ali naquela história, algumas coisas impossíveis acontecem. O mal, o vilão se torna o bom, né? Da história. E os bons se tornam maus. Não é isso que acontece dentro desse imaginário da história infantil? É isso. E era isso que Jesus estava contando. E nós não repetimos a história do bom samaritano até hoje. Nós não guardamos essa história na nossa mente, no nosso coração. Eu, de fato, gosto de uma boa história. E eu tenho vivido algumas muito importantes no decorrer da minha vida e do meu ministério. Eu tenho visto coisas extraordinárias acontecer, principalmente no que se refere ao mundo missionário. O que Deus faz é algo extraordinário que merece ser contado. Esse Deus maravilhoso tira um menininho lá da África, de um vilarejo. É possível que ele nem tivesse ido à capital do seu país. E Deus o traz para o Brasil e transforma esse menino num mestre da odontologia. Eu tenho que ficar admirada com tudo isso. Deus transforma um menino, praticamente um menino de rua do Brasil, e o transforma num missionário transcultural, e hoje está lá na Espanha servindo ao Senhor Jesus juntamente com a sua família. São histórias improváveis. Improváveis do meu ponto de vista e do seu, mas não do ponto de vista de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e você lê mais especificamente o livro de Hebreus no capítulo 11, você vê ali a galeria dos heróis da fé. Quem eram esses heróis? Eu confesso para vocês que alguns ali me deixam chocada.
A vida de Sansão, a vida de Raabe, a vida de Jefté, você colocaria nos heróis da galeria ali da fé, dos heróis da fé? É possível que você não, mas Deus coloca. Porque Deus, Ele transforma coisas impossíveis para a honra e glória do seu nome. É por isso que a minha história e a sua história faz sentido. Deus nos transformou de gente inútil e útil. Deus nos transformou de gente morta em viva. Deus nos transformou de gente perdida a encontrada, para que o nome dele fosse honrado e fosse glorificado na terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios do mundo. Eu e você somos as coisas loucas desse mundo que Deus escolheu. E Ele transformou, e Ele modificou, e Ele nos aproximou, porque nós estávamos longe e fomos aproximados de Deus e das coisas de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo do ponto de vista de Deus. É assim que Deus transforma, é assim que Deus escreve a nossa história. Ainda que a nossa história seja permeada de coisas complexas, difíceis, conturbadoras, seja permeada de pecado, de luta, de dificuldade, de desprezo, Deus pode transformar. E Deus faz isso para que o nome dele seja honrado e glorificado na terra. A nossa história, ela é uma história maravilhosa, porque ela é uma linda narrativa. Uma boa narrativa tem começo, meio e fim. A nossa história também tem, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Portanto, a nossa história tem um passado. Esse passado pode ser vil, pode ter sido maculado de alguma forma, pode ter sido um passado desprezível. Pode ser. Mas Deus, hoje, está promovendo uma mudança. Está nos tornando gente aceitável, gente provável. E no futuro, o que Deus tem para nós é algo excelente. É gente completamente transformada, gente perfeita. Esse futuro está por vir. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos sendo trabalhados aqui e nos tornando de gente improvável a gente aceitável. Pronto. E o nome de Deus honrado e glorificado na nossa vida. Portanto, a nossa história é uma linda história. Independente do que tenha acontecido, isso ficou para trás. O que importa é o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. E o que importa é o que Ele ainda fará. Porque Deus está trabalhando em nós. Ele está trabalhando por nós. Mas Ele quer trabalhar por meio das nossas vidas. E é por isso que Ele está fazendo da nossa vida uma vida aceitável. É por isso que eu gosto das histórias improváveis. Eu gosto por causa da minha vida. Eu gosto por causa da vida dos meus irmãos da fé. Eu espero que hoje essa questão dos improváveis possa instigar a sua vida. Fazer com que você analise a sua vida e pense, como que é a minha vida? Ela não é uma vida muito aceitável, mas ela pode se tornar aceitável. Ela não é uma vida que tem muita perspectiva de futuro, mas Deus pode transformar isso, porque Ele é especialista em mudar o curso da história. Que Deus te abençoe como abençoou a vida de Raabe, como abençoou a vida do próprio apóstolo Paulo, que foi transformado de perseguidor a acolhedor da igreja de Cristo. Que Deus possa transformar a sua vida de forma extraordinária, a ponto de você mesmo olhar e falar, a minha vida é uma linda história. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te acolha de tal forma que você se sinta bem,
sabendo que em Cristo você é uma nova criação, uma nova criatura. Um grande e forte abraço para você.